Acende a tocha, meu caro, porque hoje a gente vai mergulhar no lado escuro da história. E não tô falando de múmias ou vampiros, mas de paradas sinistras que podem estar mais perto do que a gente imagina. Guerras, pandemias, crises. A gente abre os livros didáticos e jura que aprendeu a lição. Mas e se a gente não tiver aprendido nada? Se liga só. Enquanto você tá aí sonhando com carros voadores, o mundo tá cheio de bomba-relógio prestes a explodir. A gente olha pra frente, mas parece que tá pisando em ovos, sempre com medo do chão se abrir. E o pior, os fantasmas do passado tão de volta, assombrando a gente com a pergunta: será que a gente tá fadado a repetir os mesmos erros? Aperta o cinto e segura o fôlego, porque nos próximos minutos a gente vai encarar de frente 10 eventos históricos que podem muito bem dar replay na nossa história. E aí, será que a gente vai conseguir quebrar esse ciclo ou vamos ficar presos nesse looping macabro para sempre? Prepare-se para refletir sobre como o passado não está morto. Na verdade, ele nunca passou completamente. Enquanto seguimos olhando para o futuro com otimismo, talvez estejamos pisando nas mesmas pegadas que já nos levaram ao caos antes. E a pergunta que fica é: será que aprendemos alguma coisa? Lembra daquela crise braba lá dos anos 30, a Grande Depressão? Uma galera perdeu tudo, do dia para a noite. E o mais louco é que, saca só, alguns especialistas estão de cabelo em pé, falando que a gente pode estar dando um replay nessa história. A gente está falando de dívidas absurdas, tipo trilhões e trilhões que ninguém sabe de onde vai tirar para pagar. E as bolhas, meu amigo, essas são de dar medo. Parece que a gente aprendeu a investir em criptomoeda, mas esqueceu como a especulação desenfreada pode dar ruim. Para completar o cenário apocalíptico, coloca aí uma pitada de instabilidade política, umas gotinhas de polarização social e pronto, a receita perfeita para o desastre. A gente precisa abrir o olho, porque se a história se repetir, meu amigo, corre o risco de ser pior do que da última vez. Pensa num pesadelo recorrente. É isso que as pandemias são para a humanidade. Da peste negra à gripe espanhola, passando pelo HIV e, mais recentemente, a Covid-19, a gente nunca está realmente livre desses vírus do mal. E o pior é que, com a globalização, um vírus novo se espalha mais rápido que fake news. Se antes uma doença demorava anos para cruzar o oceano, hoje, meu amigo, em questão de horas, ela está do outro lado do mundo. E a gente? Bom, a gente parece que não aprende. Falta investimento em pesquisa, em sistemas de saúde. É como se a gente vivesse num eterno déjà vu, esperando a próxima pandemia chegar para começar a correr atrás do prejuízo. 2 guerras mundiais já não foram suficientes para a gente aprender a lição? Parece que não, né? As tensões entre as grandes potências estão mais altas que nunca, e a parada agora é high-tech. Mísseis hipersônicos, drones autônomos, armas químicas. A gente vive num planeta com recursos cada vez mais escassos, e a briga por água, petróleo e terras férteis só aumenta a temperatura global. E não é só isso. A polarização política e o discurso de ódio que a gente vê por aí, alimentado pelas redes sociais, é a lenha na fogueira. A verdade, meu amigo, é que a paz é um negócio frágil, e basta uma faísca, um erro de cálculo, um líder descontrolado para tudo ir pelos ares. E dessa vez, com um arsenal nuclear de dar inveja ao Dr. Manhattan, as consequências podem ser catastróficas. Do Império Romano ao Império Britânico, a história está cheia de exemplos de grandes civilizações
que um dia foram poderosas e dominaram o mundo, mas acabaram mordendo a poeira. E a gente, será que está imune a isso? Pensa comigo. A gente vive num mundo globalizado, onde a economia de um país influencia diretamente a de outro. É como um dominó gigante. Se uma peça cai, o resto pode vir abaixo em questão de segundos. E não é só a economia, a desigualdade social, a degradação ambiental, a corrupção. Tudo isso contribui para fragilizar os sistemas e abrir caminho para o caos. A gente precisa aprender com os erros do passado, porque ninguém quer ver o nosso império ruir, né? Lembra daquelas pragas bíblicas que você lia na escola e pensava: ainda bem que isso não existe mais? Pois é, meu amigo. Talvez a gente precise repensar essa história. A gente está falando de doenças que a gente jurava ter erradicado, como a peste bubônica e a tuberculose, mas que estão voltando com tudo, mais fortes e resistentes do que nunca. E a culpa, adivinha só, é nossa. O uso indiscriminado de antibióticos, a destruição de habitats naturais e a falta de saneamento básico criam o cenário perfeito para essas doenças darem o ar da desgraça. E com a globalização, um surto em um canto remoto do planeta pode rapidamente se transformar numa pandemia global. É de arrepiar. A Terra está passando por uma fase complicada, e a culpa, meus amigos, não é dos astros, é nossa. O aquecimento global é real e já está dando as caras temperaturas extremas, eventos climáticos cada vez mais intensos e frequentes. A gente está falando de furacões, tsunamis, secas, enchentes. Uma salada mista de desastres naturais que podem bagunçar a vida na Terra. E não é só o clima que está mudando, o nível do mar está subindo, ameaçando cidades costeiras e ilhas. Se a gente não abrir o olho e começar a agir agora, a gente pode acabar como os maias ou os habitantes da Ilha de Páscoa, vítimas do nosso próprio sucesso, extintos por terem explorado os recursos do planeta além da conta. George Orwell já tinha avisado lá em 1984. Cuidado com o Big Brother. E não é que ele estava mais do que certo. A gente está vendo um crescimento assustador de regimes autoritários mundo afora, com direito à censura, perseguição política e controle total da população. A tecnologia, que era para ser nossa aliada, está sendo usada para monitorar, vigiar e controlar cada passo que a gente dá. Reconhecimento facial, inteligência artificial, rastreamento de dados. O futuro distópico nunca pareceu tão real. E o pior é que esses regimes totalitários se alimentam do medo, da desinformação e da polarização social. É a cartilha clássica do nós contra eles, que coloca a culpa nos diferentes e promete soluções fáceis para problemas complexos. A gente precisa ficar esperto, porque a liberdade, uma vez perdida, é difícil de ser reconquistada. Filmes como O Exterminador do Futuro e Matrix te deixavam com medo da inteligência artificial? Então se prepare, porque a ficção está cada vez mais próxima da realidade. A gente está falando de sistemas autônomos, armas controladas por IA, deepfakes. Imagina um mundo onde algoritmos decidem quem vive ou morre, onde a verdade é manipulada com uma facilidade assustadora e onde a gente não consegue mais diferenciar o real do virtual. Parece roteiro de Black Mirror, né? Mas pode ser o nosso futuro. A gente precisa ter cuidado para não criar uma inteligência superior que, no fim das contas, decida que a gente não é mais necessário. É hora de estabelecer limites éticos e garantir que a IA seja usada para o bem da humanidade, e não para sua destruição.
Lembra do Império Romano? Todo poderoso, cheio de ouro, festas e gladiadores? Pois é, até que a farra acabou e o império ruiu. E o motivo do colapso? Uma mistura explosiva de desigualdade social, degradação moral, corrupção desenfreada e instabilidade política. E o mais assustador é que a gente vê esses mesmos sintomas na nossa sociedade hoje em dia. A diferença entre ricos e pobres só aumenta, a polarização política está cada vez mais acirrada e a gente parece ter perdido a capacidade de dialogar e construir um futuro em conjunto. A gente precisa aprender com os erros do passado e lutar por uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável. Caso contrário, a gente corre o risco de ver o nosso próprio império ruir, e dessa vez, talvez não haja um novo império para contar a história. E aí, será que a gente está fadado a repetir os erros do passado? A verdade é que o futuro está em aberto, e a gente tem a caneta na mão para escrever a história que a gente quer viver. A história não é um ciclo fechado, mas um alerta constante. Guerras, pandemias, crises. Tudo isso já aconteceu antes, e se a gente não tomar cuidado, vai acontecer de novo. Mas calma lá, nem tudo está perdido. A gente tem a capacidade de aprender com os erros, de evoluir e de construir um futuro melhor. A escolha é nossa. A gente pode continuar ignorando os sinais de alerta e repetindo os mesmos erros. Ou a gente pode usar a história como um guia, um mapa para navegar pelos desafios do presente e construir um futuro mais justo, igualitário e sustentável. E aí, qual vai ser a sua escolha? O passado está repleto de sinais de alerta. Eventos históricos que pareciam únicos hoje ressoam com força no presente. Guerras, pandemias, colapsos econômicos e ascensões autoritárias são ciclos que, se não compreendidos e evitados, se repetirão. Este vídeo é um convite à reflexão, não para espalhar medo, mas para despertar consciência. A história é um espelho, e cabe a nós decidir se repetiremos seus erros ou aprenderemos com eles.